uma joia no sudeste do continente africano. Pela vasta riqueza em recursos minerais e por suas belezas naturais, Moçambique ficou conhecido desde o período colonial como a Pérola do Índico. É um dos 9 países que tem como idioma oficial a língua portuguesa. A língua carrega consigo seus valores culturais, a gastronomia, a maneira de pensar sobre o mundo, a maneira de resolver os problemas e a maneira também de interrelacionar-se um povo com o outro. A população de pouco mais de 32 milhões de habitantes se espalha por 11 províncias e pela capital, Maputo. São quase 800 mil quilômetros quadrados de território com relevo e clima marcados por contrastes. Suas paisagens incluem as savanas africanas que dominam o oeste do país e falhas geológicas como o Vale do Rift, no coração de Moçambique, onde está o Parque Nacional de Gorongosa, conhecido por seus passeios e safaris ecológicos. Já o litoral banhado pelo Oceano Índico é repleto de praias paradisíacas e arquipélagos como as Quirimbas, um conjunto de 32 ilhas que atrai visitantes de todo o canto do planeta. O Parque Nacional de Bazaruto, criado em 1971, é um santuário natural para preservar espécies como o dugongo e a tartaruga marinha. Mergulhar nas águas azul turquesa é um dos atrativos mais procurados pela beleza dos corais e a riqueza do ecossistema. O turismo é um dos pilares da economia moçambicana, sustentada pelos setores terciário e primário. Só o comércio e os serviços respondem por 57% do PIB, enquanto a produção agropecuária contribui com 24%. Cana-de-açúcar, mandioca, milho, feijão e arroz são os principais cultivos. O país também se destaca pela riqueza de recursos naturais e é referência quando se fala em pedras preciosas, como explica o reitor da Universidade de Rovuma, em Moçambique. O rubi dos mais preciosos rubis do mundo, de acordo com aquilo que tenha sido a avaliação internacional, que tem sido o mercado asiático, que é o mercado em que o rubi e as pedras preciosas são muito concorridas, e muitos outros minerais, entre o ouro. Apesar das grandes reservas naturais, Moçambique tem um PIB na casa dos 23 bilhões de dólares, que o coloca na 22ª posição entre as economias africanas. Para o reitor, a formação profissional é essencial para quebrar essa contradição entre a riqueza e a escassez. Dos recursos naturais que temos, portanto, alguns até são de referência internacional, é só ver que temos entre a terceira e a quarta maior reserva de gás natural do mundo, mas não temos moçambicanos formados para trabalhar nesta indústria. E cada dia que passa, cada ano que passa, são mais descobertas em recursos bastante valiosos e mais uma vez não temos, portanto, moçambicanos devidamente treinados em números suficientes que possam trabalhar nesses locais. Além de mais, entre os 13 principais minerais importantes para a transição energética do mundo nos últimos tempos, nos próximos anos, Moçambique tem 9 desses principais minerais. A Unirovuma é uma das principais universidades públicas de Moçambique, com sede em Nampula e vários polos e institutos educacionais. A instituição busca no exterior formas para aprimorar a qualificação de estudantes e professores. Groen Musas é diretora adjunto da Faculdade de Engenharia e fala sobre a própria experiência como intercambista na Espanha. Normalmente o conhecimento guardado às gavetas não serve. O conhecimento mesmo foi feito para partilhar e partilhar em diversidades culturais em países distintos e com pensamentos diferentes, ideologias diferentes, todos os aspectos socioculturais diferentes, e encontrar um ponto comum de partilha que é o conhecimento, isso é sempre bom.
Já o diretor da Faculdade de Ciências Alimentares e Agrárias, Pompílio Armando Vintuar, pôde ampliar seus conhecimentos na Rússia, país que tem uma ligação histórica com Moçambique. Quando falamos da Rússia, também, apesar de não termos a mesma língua, mas a Rússia também teve algum papel importante na formação dos moçambicanos. Aliás, a maioria dos recursos humanos moçambicanos foram formados na antiga União Soviética, em vários países. Groen e Pompílio integraram uma comitiva liderada pelo reitor Mário Jorge e composta por representantes de várias faculdades que vieram ao Brasil para fechar parcerias na área da educação. Nós podemos ter do Brasil, deste povo irmão, a formação, uma formação de referência e que vale a pena vir trocar esta experiência, vir aprender do Brasil a partir desse ensinamento. São várias universidades, são vários acadêmicos brasileiros que gradualmente, a nível internacional, passam a ser de referência obrigatória. E Brasil, aliás, tem, entre as várias universidades que concorrem nos rankings, tem as universidades que se posicionam em boas posições, em bons lugares. E Moçambique pode aprender do Brasil muito disso. Além de mais, a Academia Brasileira, no geral, publica muitos livros em português e Moçambique pode aproveitar estes livros e muito da tecnologia que o Brasil pode oferecer. Então, nós temos esse intercâmbio que vai juntar esses dois países, mas de uma forma acadêmica, né, para o conhecimento. Faz esse convênio trazendo essa cultura deles, trazendo a própria África junto com o Brasil para produzir novos conhecimentos. Que nós temos raízes deles, eles têm a nossa, que fomos colonizados pelo mesmo país europeu. Então, aonde a gente encontra essas semelhanças e como a gente vai lidar com essas diferenças, inclusive na área da educação, na área da pesquisa. Em São Paulo, a comitiva moçambicana firmou acordo de colaboração internacional em ensino e pesquisa com a Unip, a Universidade Paulista. Uma parceria que vai contribuir na realização de pesquisas conjuntas e o intercâmbio de alunos e professores. Bom, a internacionalização e essas parcerias internacionais, né, são, lógico, para estabelecer solidariedade entre as nações, né, colaboração entre as nações, né, então é uma contribuição em todos os níveis da universidade, ações de colaboração de fato que possam fazer com que tanto os moçambicanos tem uma melhor inserção no mercado profissional lá na África, no país deles, né? Quanto os nossos aqui no Brasil, e isso em colaboração, por exemplo, junto a empresas, porque eles têm muita necessidade de formação de mão de obra em Moçambique, porque eles estão em expansão, estão recebendo novas empresas, e eles, então, têm esse interesse em colaborar também, para que a gente colabore nas capacitações, né? E nós temos muito interesse também, né, de aprender com eles, né, sobre a cultura do país e todo esse processo de desenvolvimento pelo qual eles estão passando e essa expansão da universidade no país dele. Nós, quando firmamos uma parceria com um país ou com um parceiro forte, como é o caso do Brasil, que já tem muitos anos de conhecimento, o que nós estamos à procura mesmo é ganhar experiência, ok? Ganhar experiência em termos acadêmicos, em termos de troca de professores que possam trazer a sua experiência para os nossos e também para os nossos estudantes. O que nós temos a oferecer é também o conhecimento da nossa parte, que pode não ser assim de domínio para o povo brasileiro, porque eu acho que todos os povos têm algum conhecimento que o outro não tem. Então, a nossa parceria é mais para troca de intercâmbio entre pessoas, os profissionais do ensino, que são os docentes, os estudantes também verem outras realidades e os estudantes do Brasil também verem como é a nossa realidade e também trocar essa experiência de África e Brasil, que temos uma raiz quase a mesma, não é? O povo brasileiro tem uma parte da sua história do povo africano. Nós
por aqui conseguimos ver essa raiz, mas ele evoluiu para outros patamares que nós também gostaríamos também de transmitir o pouco que nós sabemos e receber o que o povo brasileiro tem a ensinar. 2025 é um ano especial aos moçambicanos, que celebram 50 anos de independência depois de quase 500 anos sob o domínio de Portugal. Assim como o Brasil, Moçambique também foi colonizado pelos portugueses, que se estabeleceram ali no século XVI e permaneceram até 1975. Lisboa só reconheceu a soberania da ex-colônia depois de 11 anos de luta pela independência. O sistema colonial e o período de conflito armado deixaram impactos profundos na economia e na política. Moçambique tem recursos humanos, tem um homem, é um país com muitos jovens, é um país que, infelizmente, desde o período da colonização, a oportunidade de estudar não virou, portanto, aquilo que seria a cultura como tal, mas nos últimos tempos está a ser uma referência, as pessoas estão com a vontade de querer se formar, de estudar, etc. E temos bastantes recursos naturais, temos muito que fazer para que o nosso país também dê passos significativos para uma formação de qualidade. Nós gostaríamos, por exemplo, de perceber do Brasil aspectos relacionados com as startups, onde a academia acaba percebendo melhor o que é que a indústria precisa e a indústria possa vir buscar e receber de boa qualidade aquilo que são as inovações, as invenções da academia. Então, nesta ordem de ideia, eu acho que ganharíamos muito mais trabalhando, portanto, aqui com a Universidade do Brasil, mais concretamente com esta Universidade Paulista, e irmos trocando, portanto, aquilo que são os conhecimentos, nossos acadêmicos, etc, etc. E eu penso que o Brasil vai ganhar muito também. Moçambique e Brasil, eu acho que a gente retorna às nossas raízes. Nós caminhamos numa coisa que a pós-graduação brasileira, em especial na área das ciências urbanas, tem trabalhado bastante, que é a questão das ações afirmativas e da conexão com sul-sul de intercâmbio no Cone Sul, na área sul do planeta, em especial com países da África subsaariana, onde está Moçambique, né? Por eles serem um país novo, né, e com muita garra, com muita força, eles estão construindo uma sociedade. Eles vieram buscar esse aporte que nós aqui temos de uma forma já mais estruturada, já sedimentada. Para a gente estar trabalhando junto aí e estar construindo algo junto em cima de uma cultura multivariada. 2025 também é um marco de celebração entre Moçambique e Brasil. São 50 anos de relações diplomáticas que tiveram início logo após a declaração da independência. Somos que nem o mesmo povo, mas que está a habitar em lugares geograficamente diferentes, mas que tem um sentimento comum e que tem uma história muito próxima um do outro. Nós temos, como moçambicanos, temos muito a aprender, porque apesar de termos alguma história semelhante, apesar de estarmos também praticamente na mesma região, que é a região tropical, o Brasil conseguiu avançar muito na educação, e é isso que eu acho que nós podemos tirar também maior proveito nesse sentido. O Brasil está a reconhecer, está a procurar também dar o valor que os africanos merecem. E nós, como africanos, só temos que agradecer. Os ganhos são mútuos, tanto do Brasil ganha, assim como também Moçambique ganha nessas trocas entre duas culturas que, parecendo serem distantes, mas elas estão muito próximas. Comunicamos a mesma língua,
né? E em algum momento temos também a mesma cultura, também em termos de preservação cultural tem também semelhanças. Então eu acho que além dessa parte mais acadêmica, temos um histórico que compartilhamos, temos também processos culturais que nós partilhamos como povos, irmãos. Mais da metade do povo brasileiro é negro, né? Então nós temos uma grande participação do pessoal de Moçambique, de Angola, também da África do Oeste, na constituição da sociedade brasileira, né? Na nossa ética, na nossa moral, nos nossos elementos políticos, né? E, infelizmente, o colonialismo abafou muito da sabedoria africana, né? Então, os esforços mais recentes de nós da academia se dão no sentido da gente lutar contra o racismo estrutural brasileiro, contra o racismo de modo geral, contra esse pensamento ainda colonizador, colonialista, de colonialidade, né? E essa emancipação depende muito da gente resgatar a sabedoria tradicional africana, de um modo geral, e indígena, dos povos originários, né? Eu sou da psicologia, a psicologia é quase toda euro-estadunidense. Mais recentemente que a gente está indo atrás dos saberes ancestrais africanos e de povos originários para completar o que é de verdade ser brasileiro. A identidade brasileira é mutilada. Então, os acordos com o pessoal de África são acordos fundamentais para a luta contra o racismo e o colonialismo. Além do português, outros 40 idiomas e dialetos são falados em todo o território moçambicano. Uma fusão de etnias e influências de povos africanos, árabes e europeus transformou o país em um dos principais polos culturais do continente, com destaque para a música e a dança, as artes visuais e a literatura. Paulina Chiziane e Mia Couto estão entre os autores que ganharam reconhecimento internacional e alçaram a África ao patamar das grandes produções literárias. E é uma frase de Mia Couto, ganhador do Prêmio Camões em 2013, que ilustra esse caminhar de mãos dadas entre Brasil e Moçambique. O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva, e é para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro.